Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É com muito prazer que a gente inicia essa aula do nosso projeto de estudo bíblico à distância, porque essa é uma iniciativa que tem abençoado a vida de pessoas que querem estudar a Bíblia, mas têm dificuldade de frequentar uma escola, não tem horário para ir à escola bíblica dominical, ou mesmo tem dificuldades de poder estar numa instituição que possa promover um estudo mais aprofundado das Escrituras. O nosso estudo é um estudo voltado para a realidade da vida, para o nosso cotidiano. É a aplicação da palavra de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade, na nossa igreja, enfim, tudo aquilo que diz respeito à nossa experiência como pessoas, como seres humanos. E é disso que nós queremos tratar aqui. E esse estudo tem produzido um material de consulta, de conhecimento que é bastante interessante. Eu sou suspeito em dizer desse trabalho, porque sou eu que estou fazendo. E eu acho que é bom, mas você pode aferir, fazer o seu juízo, fazer a sua avaliação e verificar aí o que tem acontecido. Nós estamos estudando o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é o livro do momento no nosso programa de estudo bíblico à distância. Nós já estamos aí na 17ª aula. Hoje já estamos quase no fim da nossa jornada, uma jornada de 20 aulas que foram planejadas. Mas tem outros estudos que estão na nossa playlist e queremos continuar avançando nos estudos bíblicos à distância. Sem medo de errar, este é um dos maiores programas de estudo bíblico da internet, que você pode acessar livremente, gratuitamente, sem intervenção de propaganda, para que você estude a Bíblia. E é um estudo sério, porque é preparado com uma dedicação de alguém que tem anos de estudo bíblico, anos de preparo, anos de envolvimento com a interpretação da palavra, a aplicação da palavra na vida prática. E isso tem abençoado mesmo, tanto a minha vida que preparo, quanto a vida das pessoas que acompanham. Bom, eu não quero fazer aqui elogios àquilo que a gente está fazendo. Você é para abençoar a sua vida, viu? Tudo isso não é para nossa vaidade, é para a gente abençoar a vida. É o nosso ministério. É a maneira que a gente tem de servir ao Senhor. E servir ao Senhor podendo oferecer a você um conteúdo de qualidade para que você possa estudar a palavra de Deus e crescer. Olha, sem mais demora, vamos colocar aqui a nossa apresentação da aula de hoje. Vamos para a nossa aula, porque tem um conteúdo interessante que eu quero compartilhar com você e estou me preparando a semana inteira para poder gravar essa aula, transmitir essa aula para você nesta manhã. Bom, nós estamos aí com a apresentação. Trata-se do estudo no livro de Provérbios, Sabedoria para a Vida. É o título e o subtítulo do nosso curso. E nós estamos já dentro desse programa desenvolvendo o estudo temático. Não estamos seguindo capítulo por capítulo, porque o livro de Provérbios, para você estudar capítulo por capítulo, você tem dificuldade de encontrar um eixo de leitura. Então, para que a gente possa aplicar o estudo da palavra de Deus à nossa vida, foi muito mais prudente
a gente explorar os temas que o livro de Provérbios envolve. É uma riqueza muito grande. Eu tenho crescido muito, eu tenho aprendido muito, eu tenho me deliciado com aquilo que a gente tem descoberto. Você tem à disposição no nosso canal, no YouTube, nosso blog, um material de estudo, é uma apostila. Ela está sendo construída semana após semana, aula por aula. Então você já acessa lá, já tem a aula de hoje atualizada na nossa apostila. É gratuita, você pode baixar e deixar salva no seu computador, está em PDF, e você pode ler, pode estudar, pode arquivar no seu computador, pode compartilhar com os seus amigos, familiares, irmãos na fé. Qualquer pessoa pode ter acesso gratuito a esse material. Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, você vai encontrar o meu blog pessoal, o meu blog de estudos na minha área de conhecimento, que é filosofia, espiritualidade e psicanálise, e o blog da nossa igreja. Em todos essas páginas está ali uma lista de estudos bíblicos. E você vai encontrar o estudo do livro de Provérbios assinalado ali para você poder baixar e estudar. Se você já baixou, precisa baixar de novo, porque ela está sendo atualizada semana após semana. Bom, se você está assistindo a aula gravada, pode ser que já tenha tudo pronto lá, não tem problema nenhum, pode acessar que está tudo certo lá para você. A nossa aula de hoje é a aula de número 17 e vamos falar sobre o tema da justiça, como que Provérbios trata da questão da justiça, que é um tema caro para o autor de Provérbios, um tema importantíssimo, que vai tratar dessas questões da gente promover uma sociedade que seja justa, mas não só a sociedade, uma forma de viver, uma conduta que possa resultar em práticas de justiça. A palavra de Deus é voltada para uma prática de justiça que possa fazer bem para todos. Então, vamos aquilo que a gente já tem elaborado. Fique com a gente. Aproveite para se inscrever no canal. Aproveite aí para curtir essa transmissão e convidar pessoas, compartilhar pessoas esse vídeo, esse conteúdo que você está assistindo agora. Eu separei um versículo para a gente começar a entender o que Provérbios tem a dizer para a gente sobre justiça. Por que a justiça é tão importante? Isso é o conselho de uma mãe a um filho. Ela diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Por que o livro de Provérbios se preocupa com justiça? A preocupação com justiça só existe porque existem pessoas vulneráveis. A justiça não é por causa dos fortes. A justiça é por causa dos fracos, das vítimas, daqueles que são ameaçados, oprimidos, têm a sua liberdade cerceada pelo valente. Por isso que a Bíblia se preocupa com a justiça, para proteger o mais fraco. E esse tema em Provérbios aparece de várias formas, apresentando o tema da justiça de um aspecto assim bastante abrangente. Porque muitas pessoas acham que a justiça é só aquele ato judicial que está lá no fórum com os operadores do direito e depende de um ministério público, de um tribunal. E isso é a justiça operacionalizada, sem dúvida. Mas a justiça ela é um sistema inteiro de reflexão
para que possa existir na sociedade uma forma de viver que seja boa para todo mundo. A justiça ela existe exatamente para permitir que todas as pessoas, ricos e pobres, fortes e fracos, todos eles possam viver de maneira justa, equilibrada dentro da nossa sociedade. Então, acho que vai ter bastante coisa para a gente falar aí, não vai ter? Vamos em frente. Fica com a gente aí até o final. Vai ser bom para todos nós conhecermos um pouco sobre o que Provérbios tem a dizer sobre essa vida justa, sobre essa sociedade justa. Bom, para começo de conversa da gente, a gente está falando de uma sociedade específica, que é a sociedade de Israel, o povo hebreu, que já estava instituído como uma nação. Estamos falando aí de uma época monárquica, né? O poder monárquico já dominava no Estado de Israel, uma nação inteira organizada, que tinha suas próprias leis, tinha seus próprios sistemas de defesa, de comércio, de relação internacional, tinha o seu governo próprio. Então, dentro das muitas coisas que caracterizavam a nação de Israel na época, nós temos aí a prática da justiça. Havia um sistema de justiça institucionalizado em Israel no tempo de Salomão, que é o tempo em que esse livro aparece. Essa justiça se baseava num sistema de leis. E essas leis eram tidas como reveladas por Deus. Difere da nossa sociedade brasileira, por exemplo, que nós somos regidos por um sistema de leis também, só que as nossas leis são criadas por um colegiado, por uma Assembleia Constituinte, por um parlamento constituinte. Então, essa é a diferença. O povo de Israel entendia que as leis eram divinas, imutáveis. Ali era a palavra de Deus para os homens. E a sociedade deveria seguir essas leis para o seu próprio bem. O principal conjunto dessas leis era conhecido como Torá. Torá era também chamada a lei de Moisés, ou a lei mosaica, que Deus estabeleceu com Moisés lá no deserto do Sinai, não é? Foi estabelecida ali na época do Êxodo, com vários desdobramentos posteriores. Você pode encontrar até na própria Torá, você vai encontrar a lei no Êxodo, mas vai encontrar também ela desenvolvida em outros mandamentos no livro de Levítico e no livro de Deuteronômio. Eu quero conhecer a lei. É isso, você vai ter que seguir isso tudo aí para poder entender toda a lei de Moisés. É um conjunto bastante extenso de mandamentos, de princípios, de preceitos que deveriam ser seguidos pelos israelitas. Provérbios 21 diz assim: quem segue a justiça e a lealdade encontra a vida, justiça e honra. Então, seguir essa lei, seguir a Torá, era algo que era fundamental para que houvesse justiça na sociedade. A Torá era esse conjunto de leis formada por mandamentos. Havia 613 mandamentos. A Constituição brasileira é formada de artigos. E a lei de Moisés era constituída pelos mandamentos que envolvia essa relação da pessoa com Deus, com o próximo e até mesmo com a natureza. Era isso que fazia com que a sociedade se organizasse, que as pessoas se mantivessem unidas.
Havia uma forte preocupação social com o direito e o cuidado dos mais vulneráveis, principalmente aqueles órfãos, as viúvas, os estrangeiros, todos que viviam na sociedade e que não eram amparados pela lei. Mas na lei de Moisés, essas preocupações já existiam. Provérbios diz assim: no caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. A importância da lei era fazer com que as pessoas tivessem um elemento de esperança, um sentido da vida, um motivo a mais para poder trabalhar, para poder constituir sua família, ter a sua propriedade, produzir seu alimento. Era isso que estava envolvido através da prática da lei. Havia um sentido de justiça. E esse sentido era atravessado pela teologia, porque não era uma ciência do direito propriamente. Ela era, na verdade, uma teocracia. E a gente está falando aqui de um princípio de justiça que é atravessado por uma perspectiva teológica. O princípio orientador era essa confiança que Deus, o Yahvé, era o supremo juiz, era ele quem dava as direções, era ele quem julgava, era ele que fazia com que a justiça acontecesse em Israel. E as leis eram a expressão dessa vontade divina para que as pessoas vivessem bem. Provérbios 21:3 diz: fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Não era o interesse de Deus que as pessoas ficassem circunscritas ao ambiente da adoração. Claro que a adoração era importante, mas mais importante do que a adoração era você fazer justiça, fazer o bem, conviver bem com as pessoas, habitar na sua sociedade, no seu território, de maneira segura, de maneira justa, a fim de que todos tivessem acesso aos mesmos direitos, que é isso que é fazer justiça. O objetivo desse sistema de justiça, que era de uma cultura, né, desse sistema cultural, que era o hebreu ou israelita, era promover uma vida comunitária em harmonia, onde todos e todas pudessem viver bem, ter acesso aos mesmos direitos, aos mesmos recursos para uma vida saudável. E isso se baseava em princípios. Havia alguns princípios que orientavam essa prática de justiça, como a integridade, a retidão e a dignidade humana. Preocupações que atravessavam todas as formas de organização da sociedade. O Provérbios diz: a justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Então, a impunidade, todas aquelas coisas que faziam com que o outro fosse vilipendiado nos seus direitos, era rechaçado pela sociedade. O livro de Provérbios vai demonstrar isso. O livro foi escrito numa época em que a justiça tinha uma forma de organização diferente da época, por exemplo, de Jesus ou da nossa época. Na lei de Moisés já havia uma orientação para isso. Então, a prática da justiça, o sistema de justiça israelita, tinha dois níveis. Tinha um nível mais particular, local, que era praticado nas cidades, e existia o nível geral,
que era praticado pela nação. No nível local, a lei de Moisés dizia para que houvesse um conselho de anciãos da cidade. Cada cidade deveria ter esse conselho que ouviria as testemunhas e tomava as decisões perto do portão principal da cidade. Eles se reuniam assim, então, em praça pública, era uma reunião pública e aquilo acontecia a partir do Conselho de Anciãos. Era uma prática comum. A justiça era feita na praça pública, em local acessível e feito pelas pessoas consideradas as mais sábias, que eram os anciãos da cidade. Esse princípio você encontra lá em Deuteronômio, capítulo 16, verso 18 em diante. Começa exatamente assim: nomeiem juízes e oficiais em todas as cidades que o Senhor, seu Deus, lhes der entre as suas tribos, para que julguem o povo com justiça. Aí também, além desse, tinha o nível geral, que era o nível nacional, não só da cidade, mas de todas as cidades. Em nível geral, os reis é quem exerciam esse papel. No começo foram os juízes, que eram os governantes, talvez pudesse trocar aqui a palavra reis por governantes, que deveriam julgar com sabedoria. Eles tinham essa tarefa. O compromisso deles, e que vinha desde a influência dos povos estrangeiros, que faziam com que o governante ficasse obrigado a julgar com sabedoria. Tem até na Bíblia um exemplo bastante famoso, todo mundo conhece, que é o julgamento de Salomão, o próprio autor do livro de Provérbios. No caso das duas prostitutas que disputavam a maternidade de um bebê que permanecia vivo e o outro havia morrido. O que Salomão faz? Salomão propôs dividir a criança ao meio. E isso soou para a sociedade como um ato de justiça e de compaixão por causa da atitude da mãe verdadeira. Então ele toma aquela decisão, e essa história está em 1 Reis 3, de 1 a 28. Vale a pena dar uma olhadinha nessa história. A história é linda, é bonita, é muito bem narrada na escritura, e você vai ver como que o povo ficou admirado com aquela maneira de julgar. Uma maneira diferente, uma maneira própria. Imagina o rei pegar a espada e dizer: vou cortar no meio aqui, cada um leva metade para casa. E a mãe ficou tomada de profunda compaixão, a mãe verdadeira, profunda compaixão para com o seu filho. E o Salomão, então, descobre assim quem é a mãe verdadeira e entrega o filho para a mãe verdadeira. Então, o próprio Salomão, que era um dos possíveis autores do livro de Provérbios, foi considerado um modelo de sabedoria para se fazer justiça. 1 Reis 3, 28 diz assim: quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois via que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. É um modelo, justiça com sabedoria. Era isso que a Bíblia, o livro de Provérbios, toda a Escritura vai propor: fazer justiça com sabedoria. Os operadores da justiça de Israel deveriam ter o compromisso de julgar imparcialmente. É o juiz neutro e sem receber suborno. Outra coisa interessante, estava na lei, isso era lei para o juiz. Deuteronômio 16, 19 e 20 diz assim: vocês não devem torcer a justiça,
não devem tratar as pessoas com parcialidade, nem aceitar suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Sigam a justiça, somente a justiça, para que vivam e herdem a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Então, a justiça ela deveria ser levada muito a sério. E a prática da justiça deveria ser isenta de qualquer influência de amizade, de companheirismo, de apadrinhamentos e de práticas de suborno, de propinas, para que a justiça pudesse existir de fato. São os problemas da justiça, inclusive nos nossos dias atuais. A língua hebraica possuía dois termos para se referir à prática de justiça. Você tinha a palavra mishpat, que se refere à justiça como um direito objetivo, o ato de julgar, e que se refere à judicialidade. Como na língua portuguesa você tem o judicial e a justiça. O judicial é o sistema, é o objetivo, onde estão as leis, as instituições, como que elas funcionam. E esse era o direito objetivo de Israel. Havia também a palavra tsadak, que significa retidão. Então você tem, inclusive nos profetas, você vai encontrar essas duas palavras sendo usadas. Ora a palavra mishpat, ora a palavra tsadak. Ora a palavra direito ou justiça, ora a palavra retidão. Tem o sentido de ser uma justiça moral que designa fazer o que é certo. É a justiça colocada em prática, é a ação de justiça, não só a questão do direito legal. Ando pelo caminho da retidão, aí a palavra retidão é tsadak, e pelas veredas da justiça, mishpat. Então ele está dizendo aqui que ele está querendo fazer o que é certo, mas também quero seguir as normas legais da minha sociedade. Eu quero praticar o bem, mas também quero seguir as leis. E isso me parece bastante interessante para que a gente tenha a justiça de maneira completa. A justiça não é para fazer o que dá na nossa telha, mas fazer aquilo que já foi combinado como princípio legal. Esse é o caminho da sabedoria. A justiça é o caminho pelo qual a sabedoria se realiza. É esse caminho que também aponta à verdade e faz com que a justiça estabeleça princípios de vida. Fazer a justiça implica, acima de tudo, ter o temor do Senhor. É isso que faz com que a justiça aconteça. Saber que o justo juiz está observando. Ele tem normas, ele tem princípios que precisam ser observados e que são para o nosso bem, são para a nossa vida e que a gente faz isso para poder agradar a Deus. Não para a gente só ter uma sociedade justa, mas para que a gente possa fazer a vontade de Deus, para que Deus se agrade da gente. Diz Provérbios 28, 5. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam ao Senhor a entendem plenamente. Por isso que é muito esquisito você ter cristãs, pessoas tementes, que deveriam ser tementes a Deus, defendendo práticas injustas, combatendo as estruturas jurídicas de uma nação inteira, por exemplo, questionando a prática da justiça dessa nação. Não cabe, a gente precisa rever muitos dos nossos conceitos de justiça, principalmente aqueles princípios que afetam
o direito dos mais pobres, dos mais vulneráveis, dos órfãos e viúvas, e de toda uma sociedade que sofre por causa da opressão dos poderosos, dos mais ricos, daqueles que detêm o poder. Por essa razão, fazer a justiça não quer dizer que você vai se vingar de alguém. Há muitas pessoas que acham que fazer justiça é se vingar. Matou meu filho, eu mato o teu. Isso é vingança. Não é simplesmente retribuição. Ah, é... E a lei de Moisés era baseada muito nesse princípio retributivo, né? Mas esse princípio retributivo não significava de forma alguma vingar-se. Ele diz, Provérbios diz assim: não diga farei com ele o que fez comigo. Contrário ao princípio retributivo da lei do olho por olho, dente por dente, que está inclusive na lei de Moisés. Então não faça isso. Não queira a vingança. Farei com ele o que ele fez comigo. Ele pagará pelo que fez. Não é a gente que tem que fazer isso. É preciso que haja um meio em que a gente possa fazer a justa retribuição. A justa retribuição, conforme diz a lei. Fazer justiça tem a ver com uma prática de amor, de perdão, que precisa ser lembrado. E isso está no Antigo Testamento. A gente acha que só com Jesus que isso foi acontecer. Não. Jesus, ele centralizou a ideia de justiça à prática da compaixão, da misericórdia e do amor, do perdão. Mas a ideia já estava presente na lei. É amando o próximo que eu vou conseguir fazer com que a justiça aconteça. Diz Provérbios: aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Quais são os sentidos da retidão como princípio de justiça que nós encontramos no livro de Provérbios? Você vai encontrar, por exemplo, a honestidade. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. Você vai ter a sabedoria como um princípio de retidão. O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. A gente fazer justiça com o nosso próximo é um ato de sabedoria. Você fazer o bem para o outro, garantir o direito do outro, é um ato de sabedoria. A integridade também. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Você tem também o contentamento de estar satisfeito com aquilo que você possui. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. A prática da justiça, então, era visto como um valor da sociedade, que era buscado. É melhor viver numa sociedade justa do que numa sociedade corrompida. Lembra aí um princípio de justiça bastante interessante que foi ensinado no século XX, que eu gosto muito de lembrar, que é aquela ideia de que uma sociedade justa, ela é formada por uma estrutura tal que mesmo que alguém de fora venha se enquadrar nela, se sinta acolhido, respeitado, valorizado, digno. É isso que é uma sociedade justa. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Ímpio não é justo, justo é uma coisa, impiedade é outra. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. Uma sociedade justa faz bem para todo mundo.
Quando a sociedade era orientada, então, por princípios de justiça, isso trazia satisfação, alegria para todas as pessoas, todas as faixas etárias, todas as classes sociais. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Já vi muita gente usando esse versículo fora de contexto, mas o que ele está dizendo aqui é na sociedade comum. Ele não está falando de um partido político governando, nem de ninguém que está exercendo um determinado poder, mas a gente precisa parar um pouquinho para pensar, para saber o que é que está fazendo com que a gente viva nessa sociedade de maneira justa. Como que você recebe o seu salário, meu irmão, minha irmã? Como que você é tratado pelos seus patrões? Como que você é tratado no mercado? Como que você é tratado nas instituições financeiras? Tudo isso tem a ver com justiça. Tudo tem a ver com justiça. Justiça não é apenas aquilo que está no tribunal. Justiça é toda essa forma de vida que faz com que as pessoas vivam bem. A justiça promove o quê? A justiça promove segurança para a sociedade. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se, porque ele está vivendo num lugar seguro. A justiça combate a impunidade. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. Então, fazer justiça é também punir aqueles que são maus. A justiça faz o quê? Ela promove recompensa por fazer o que é certo. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. A justiça serve para cuidar da dignidade humana. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas o frustra a ambição dos ímpios. Quem dera, né? E a fome é uma das mazelas mais preocupantes do nosso tempo. É um absurdo a gente imaginar que 20% de toda a humanidade ainda passa fome numa época de produção de tantos alimentos. E é absurdo o modo como é feita a distribuição da alimentação e dos recursos para que as pessoas possam ter acesso ao alimento saudável. Isso é algo para a gente gemer de tristeza. O livro de Provérbios condenaria essa realidade do nosso tempo, do nosso país. Ter alguém passando fome é uma vergonha para qualquer sociedade. A justiça estabelece um princípio de equidade, que é aquela ideia de que o direito que eu tenho, todos deveriam ter. O meu direito não é maior nem melhor do que de nenhum outro. Se os justos recebem a punição que merecem na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Porque até o justo pode cometer falhas e ele precisa passar por um sistema de justiça. Você ser julgado não quer dizer que você seja mau, mas que você está aí incorrendo em alguma coisa que feriu um princípio de justiça estabelecido em sua sociedade. Então, se isso acontece com o justo, o que deveria acontecer também com o pecador, com o ímpio, com aquele que viola intencionalmente as leis? Então, a lei principal, que era a Torá, fazia parte desse conjunto dos 5 primeiros livros que constitui o Pentateuco da Bíblia hebraica, que já naquela época já estava mais ou menos organizada. A Bíblia hebraica só vai ficar pronta lá pelo século II, século III, quando será feita traduções dela
para as várias línguas, né? Havia uma preocupação de que os operadores da justiça de Israel deveriam ter a Bíblia, a lei, a Torá decorada. Então, os juízes, eles precisavam decorar a lei. Então, eles estudavam a lei profundamente nas escolas rabínicas e eles deveriam decorar a escritura. Era parte da justiça rabínica, do judaísmo posterior. Isso já era uma prática muito comum, porque a fonte principal do acesso à justiça não era escrito. A lei estava sendo ainda escrita e os juízes precisavam decorar a lei. Ela era transmitida oralmente, que era o Pentateuco. Para que servia essa lei? Ela servia para estabelecer um critério único de justiça, apenas para que houvesse um eixo para que a justiça fosse estabelecida. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios. Então, se você fugiu da lei, você fugiu daquele eixo e vai favorecer aquele que é o pecador, o criminoso, o violador da lei. Você deixar de seguir a lei, você descumprir a lei, favorece apenas o violador da lei, o ímpio. Mas os que obedecem à lei lutam contra eles. A lei também servia para promover a sabedoria na sociedade. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o seu pai. A lei servia para promover o temor do Senhor. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. A gente precisa ouvir isso. A gente precisa dar atenção ao aspecto legal. Quem elaborou a lei pensou no nosso bem, pensou no bem da sociedade. Existe uma tradição, inclusive na cultura brasileira, de que as leis existem somente para prejudicar. Mas não, meus queridos, minhas queridas, a lei existe para fazer o bem, para nos ajudar, para fazer com que a gente possa viver de maneira justa, de maneira honesta na sociedade. E serve como um sinalizador daquilo que é certo e daquilo que é errado. A lei também serve para guiar a sociedade de acordo com a vontade de Deus. A lei de Moisés, então, tinha essa característica. Onde não há revelação divina, a lei era revelada, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Essa lei era constituída de mandamentos, havia, como vimos, 613 mandamentos, que eram chamados de mitzvah, na palavra hebraica. Havia também, fora da lei, da Torá, havia também outros mandamentos. Não havia somente a lei da Torá, mas havia também outros princípios de justiça, outros mandamentos, que não eram na forma dos artigos da lei, mas que serviam como princípios de justiça, como esses que nós encontramos no livro de Provérbios. A literatura sapiencial hebraica e judaica, elas serviam como esses princípios de justiça também, que deveriam ser igualmente observados. Todos eles tinham o papel de conduzir as pessoas à prática da justiça. O papel do mandamento era o seguinte: proporcionar às pessoas uma vida bem-sucedida. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os seus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Os mandamentos, tanto da lei quanto da literatura sapiencial, serviam para guiar as pessoas na prática da justiça.
pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Então, você tinha o conjunto de leis, os mandamentos, você tinha a aplicação dela para você aprender, que era a instrução, e tinha a disciplina, que era para você colocar em prática na sua vida diária. A lei também servia como lembrança, ou os mandamentos, né? Lembrança dos princípios divinos para a vida. Meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Conselho de um pai. Aquilo que um pai e uma mãe dizia para o filho também servia como mandamento para a vida. Não é só a lei escrita, mas aquilo que seus pais ensinaram, aquilo que a sabedoria da cultura também legou nos provérbios que nós estamos conhecendo aqui e que formam a chamada literatura sapiencial hebraica. Os mandamentos também serviam como um exercício de sabedoria para a vida. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Os mandamentos serviam também para promover satisfação, recompensa. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Os mandamentos serviam ainda para promover a dignidade da vida. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Nos atos de justiça, tinha o papel da testemunha. Então, elas exerciam um papel fundamental para que houvesse uma decisão que fosse considerada justa. Elas forneciam aqueles elementos probatórios, elementos de verdade, que contribuíam para que o julgador ou o juiz tivesse uma compreensão clara do caso, para que ele pudesse entender e pudesse tomar uma decisão justa. Então, a testemunha, ela servia tanto para a acusação quanto para a defesa. Você iria ali, se estava acusando alguém, você deveria apresentar testemunha. A lei de Moisés determinava que houvesse pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Não era qualquer um, não. Você pode encontrar essa orientação para as testemunhas na lei, lá na Torá, Deuteronômio 17:6, Deuteronômio 19:15 e Números 35:30. Você vai ver que a lei de Moisés já tinha esse preceito e que isso era praticado já no tempo do livro de Provérbios. Qual era o papel da testemunha? O compromisso de dizer a verdade. Esse era o papel fundamental. A testemunha só serve para isso, para dizer a verdade. Se ela não falou a verdade, não serve para mais nada. Inclusive, na lei brasileira, é o crime. O criminoso pode mentir, mas a testemunha não. Se a testemunha mentir, ela é presa na hora. Quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. A testemunha verdadeira precisava ser lembrada que a falsa vai ser castigada, não vai escapar. A testemunha falsa não ficará sem castigo. O castigo era imediato mesmo, era apedrejada na hora. E aquele que despeja mentiras não sairá livre. Lembrando aí muito bem essa informação. Você vai encontrar em 2 passagens importantes, Provérbios 19:5 e Provérbios 19:9. A testemunha corrupta era vista com repulsa.
Se alguém agisse de forma corrupta num julgamento, ela era mal vista pela sociedade. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Querem ver o mal mesmo. Testemunhar sem motivo contra o seu próximo era condenável. Por que você vai testemunhar com alguém que não tem nada a ver com a coisa? Por que você vai fazer a maldade com o coitado lá que está sendo acusado? Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. O aspecto de justiça é tão importante que o livro de Provérbios inaugura uma metáfora. Em Provérbios que vai encontrar essa metáfora da chamada balança enganosa. Aquela ideia de usar 2 pesos e 2 medidas. A balança enganosa é porque havia a balança na época era formada de uma espécie de um pêndulo, né? Então, se você botava o peso de um lado, você tinha que colocar o material que vai ser aferido do outro para que pudesse chegar até aquele equilíbrio, que era a lembrança do equilíbrio. Então, a balança enganosa era mal vista pela sociedade hebraica. Eles não gostavam, os israelitas condenavam isso, e a Escritura diz isso. Lembram, eu quando era criança e tinha feira perto de casa, tinha aquela balança antiga que tinha os pesos e tinha o prato dos pesos e o prato onde era pesado o material, né, o produto que era comercializado. Então, aquela balança ela tinha que ter um equilíbrio certo para que aquela agulhinha ficasse certinha ali no meio. Quando a agulha chegasse no meio, ali estava o peso justo que a pessoa estava procurando. O livro de Provérbios condena qualquer prática que tente desfigurar esse equilíbrio. Então, a balança enganosa é a metáfora que representa a injustiça, a desonestidade, a fraude. Tanto nos negócios, no comércio, mas também na vida em comum, quando você trata a todos com injustiça. Balança enganosa é você ser injusto com as pessoas, é você ser desonesto com as pessoas, é você cometer a fraude. E isso era abominável. A balança enganosa é uma atitude abominável perante Deus. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhes dão prazer. As balanças enganosas são atos de corrupção que Deus detesta. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. A prática da injustiça, que era sinônimo de balança enganosa, é uma das piores formas de maldade que possa existir na sociedade. Quem semeia a injustiça colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Então a gente está vendo que a justiça não é apenas uma virtude, como, por exemplo, ensinava o pensamento grego, mas era uma proposta de vida em comum que aponta para um caminho abençoado e feliz perante Deus. A prática da justiça sempre traz mais benefícios tanto para o indivíduo quanto para a vida em sociedade. É sempre melhor praticar a justiça em qualquer circunstância. Quais são os benefícios da justiça na vida em comum? Primeiro, a prática da justiça significa fazer o bem. Como é que eu sei que eu estou sendo justo? Se eu faço o bem. Seria dizer fazer o que é certo, fazer o bem. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Fazer o bem é fazer o que é certo. A prática do bem agrada a Deus. O homem bom
obtém o favor do Senhor, mas mas o homem que planeja maldades, o Senhor o condena. E temos ainda a ideia de que fazer o bem aos mais vulneráveis tem uma recompensa. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Que lições maravilhosas que a gente tem no livro de Provérbios. Para a gente encerrar a nossa aula de hoje, vamos aplicar tudo isso à nossa vida pessoal. Olha, gente, as nossas escolhas no presente são aquilo que vai influenciar o nosso futuro. Que a justiça é exatamente isso. É para ajudar você a fazer as escolhas certas hoje para garantir um futuro melhor. Aquela pessoa que é firme em fazer o que é certo, de acordo com os princípios e mandamentos divinos, está no caminho de uma vida plena de realizações, de satisfação, de encontrar a felicidade, inclusive. A justiça não é só uma coisa que está relacionada à vida em comum, mas tem a ver com nossos compromissos pessoais, a nossa responsabilidade diante da vida. Deixo com você um versículo para a gente sair aí pensando durante a semana. Quem amadurece na justiça viverá. Ou, desculpa, quem permanece na justiça viverá. Mas quem sai em busca do mal corre para a morte. Que Deus abençoe esse nosso estudo da palavra de Deus na manhã deste dia. Vamos orar. Vamos colocar nossa vida diante de Deus. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa lição maravilhosa, pela advertência da Sua palavra, para que a gente possa praticar a justiça, para que a gente seja promotores de uma vida justa, de fazer o que é certo no mundo em que vivemos. Queremos, ó Deus, ser justos aos Teus olhos e queremos que o Senhor mesmo nos fortaleça e nos conduza para isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Lembrando que hoje, na nossa igreja, nós não teremos atividade presencial logo mais. Ela será online. Então, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, você que nos segue, às 18h30 será colocado, então, no ar, a mensagem da noite. Como a gente orienta os nossos queridos irmãos e irmãs, reúna as pessoas na sala da sua família e assista a mensagem. Aproveite para orar, aproveite para louvar ao Senhor em família, ali junto com os seus, e poder então ouvir a palavra de Deus. Lembro a vocês que nós estamos em plena campanha de 40 dias de amor. Então, nós estamos fazendo estudos bíblicos durante essas mensagens da noite. Nós estamos fazendo leituras diárias, temos desafios semanais para colocarmos em prática e temos propostas de reflexão para o pequeno grupo. Você é o nosso convidado para vivenciar isso com sua família, com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho e de escola. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um bom domingo na presença do Senhor.